que nem eu falo, eu volto a falar, cara, questões, meu. Façam questões. Isso daí foi uma coisa assim que não foi muito bom pra mim, porque eu não fiz muitas questões pelo medo. Pra mim era uma decepção errar a questão. Pô, eu estudo tantas horas. Pô, mas depois que faz muita. É. Eu vou dar um exemplo, eu tinha um medo de fazer. Quando eu comecei a fazer muito, por exemplo, prova da OAB. Prova da OAB eu passei só fazendo questão, porque eu não tinha tempo e não tinha grana pra cursinho. Então eu fazia muita questão com comentários, mas eram os livros com os comentários muito ruins. Tipo assim, tinha uma alternativa lá que a questão tava errada, e tava lá, no comentário, artigo 125, parágrafo segundo. Ou seja, se vira, tá lá. Era o que tinha. Mas eu fiz tantas questões, quando começou a repetir na prova, e toda a prova tinha uma média de questões que repetiam os assuntos, não tinha mais como errar. Só que quando eu me tornei professor, eu comecei a comentar muita questão. Eu tenho alguns livros de questões comentadas, e sites, eu já comentei vários aí. E chega uma hora que você não tem como errar. Você lê o enunciado, você já sabe aonde o examinador quer chegar. Você começa a fazer questão de simulado, então você começa a pensar como examinador. Que show de bola. Aí, bom, se eu pegasse esse artigo, como é que eu cobraria em forma de questão? Aí você vê uma questão, existe alguém que pensou igual. Porque o ser humano ele é previsível, chega uma hora de tanto fazer aquilo. Então, se você faz muita questão, chega uma hora que o difícil será errar. Teve uma pessoa que falou lá um convidado que falou assim pra gente: o ser humano ele é limitado, então na hora dele elaborar uma questão, ele vai ser limitado, vai chegar uma hora que não tem mais pra onde ir. E se ele tá no ruim, ele é preguiçoso. E você faz tanta questão, e chega uma hora que você já sabe o que ele quer mesmo. Exatamente isso. E aí, eu acho que é aí que tá a importância de fazer questão, né? Porque às vezes você conhece, você domina o material, mas você faz questão, você entende como é que aquilo ali pode ser cobrado. Quando você estudava, né, o método... por exemplo, é muito legal eu tenho dificuldade pra, igual o Anderson falou, de ler, de grifar. Cara, às vezes eu leio 300 vezes uma coisa e não consigo fixar nada. Aí o que eu começo a fazer? Eu li uma vez. Putz, não consegui fixar nada disso aqui. Eu vou fazer questão. Eu não entendo merda nenhuma de questão. Caramba, mas quando eu tô lendo, parece que as palavras saltam. Opa, isso aqui eu vi numa questão. Isso aqui caiu. Isso aqui também caiu. Aí eu começo. Aí pra mim aí funciona. Eu começo a grifar. Eu começo a. Funciona assim. Porque aí eu começo a entender, tipo, a lei seca lá, tal. Aí eu leio, aí começa a dar sono. O que era? Ih, não lembro. Aí quando eu vou fazer uma questão, isso. Caramba. O que pode ser? Pode ser isso, pode ser isso, pode ser aquilo. Eu acho que é isso. Aí putz, errado, era aquilo outro. Aí quando eu tô olhando lá, cabeça, né? Ficou na cabeça. Isso aqui caiu. Aquela questão que eu errei lá era esse ponto aqui. Deixa eu grifar. Pá. Cara, é isso, é alternar entre questão e teoria, material teórico e questão. Não tem segredo. Que aí você vai consolidando, né? Você vai consolidando. Mas você falou uma coisa que é importante. Eu lembro na faculdade que eu tinha muitos colegas que já estavam mais avançados na faculdade terminando. Alguns já estavam em mestrado e doutorado, mas não passavam em concurso. Porque o cara tinha o domínio da teoria, entrava em discussões jurisprudenciais, doutrinárias, mas não entendiam as pegadinhas como aquilo caía. E eu não entendia isso. Eu via o que estava acontecendo, mas eu não conseguia enxergar. Eu comecei a enxergar quando eu fui para minha prova da OAB. Porque na minha prova da OAB, eu estudei tudo, até o trabalhista, o processo de trabalho que eu odiava. Eu só não estudei o penal. Por arrogância. Que era a sua área. Por arrogância. Então, penal eu manjo. Eu já li 3 vezes o livro do Rogério Greco aqui, a parte geral. Domino isso aqui. Chegou na hora da prova, eu caí em todas as pegadinhas. Porque eles mudavam uma palavrinha, mudavam uma coisinha, eu não percebia, não tava traquejado no concurso, nas questões, e eu caía. Então eu fiquei acima da média em todas as matérias, até aquelas que eu não entendia nada. Mas no penal eu fiquei abaixo da média, de 6 eu acertei 2. E era que você mais dominava. Achava que eu dominava. Porque o formato de concurso é completamente diferente do acadêmico. Não tem como a pessoa tem que saber onde ela tá pisando, né? É o campo de batalha. O campo de batalha é questão. Não tem a gente já convidou um pessoal lá que conhecem pessoas que passaram só estudando por questão. Lógico, eu acho que dá para passar estudando só por questão, dependendo do concurso que você vai fazer. Claro, você nunca dominou contabilidade geral. Como você vai estudar? Passar estudando só por concurso, só que você vai entender o que tá falando ali. Mas tem gente que consegue passar só por questão. E aí o Marco, que foi lá, ele falou uma coisa que é interessante, que é o estudo reverso, né? Ele falou assim, o único problema de você estudar só por questão, isso é importante o pessoal saber, é que você só vê pelo retrovisor. Eu falo a mesma coisa. Você só vê pelo retrovisor. Eu vou dar a minha matéria. Como é que você estuda por questões anteriores o pacote de crime que não caiu ainda? Tá começando a cair agora. Não dá. Não tem como estudar novidade. Você vê que saiu agora a nova lei de improbidade administrativa, né? Em 2021 aí. Só novidade. Você vai fazer só questões que foram passadas. E já mudou tudo. Né? Então tem isso daí também. Você quer estudar só por questões? Tenha em mente que tem jurisprudência, tem julgados que saem todos os dias. E provas hoje, esquece que jurisprudência cai só em concurso de direito. Esquece isso, concurso de nível médio? Exatamente. Hoje a nível médio, qualquer concurso hoje é jurisprudência. O nível dos concursos hoje, cada vez que passa, a informação ela chega mais às pessoas. Então,
são muitas informações que chegam às pessoas e as pessoas dominam mais. Então as bancas examinadoras são obrigadas a aumentar o nível. E a nota de corte está sendo alta mesmo assim. Certa vez, eu vou até falar um pouquinho, acho que eu não cheguei a comentar com você, teve uma pessoa lá no nosso canal que fez um comentário, porque a gente comentou com o Michael que em 2008, naquela época lá, era super difícil a gente fazer prova porque a gente não tinha muito acesso a conteúdo. O que a gente conseguia era o que estava ali disponível. Se você quisesse acessar uma jurisprudência, tinha que ir na biblioteca pegar aquele livro da RT, jurisprudência, e ficar vendo. Não tinha o site do STF, do STJ para você. Jurisprudência atualizada. Você coloca seu e-mail, chega tudo para você. A jurisprudência assim, delicinha, cara. E aí a gente comentou lá esse dia aí, e teve uma pessoa que falou assim: vocês são muito saudosistas. Porque vocês acham que na época de vocês era difícil, tal difícil, quero ver vocês passarem hoje. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, mas na época alguém tinha que passar. Alguém tinha que passar, cara. E eu tenho certeza que o cara que tá prestando concurso hoje, em 2023, quando for em 2033, o cara lá vai falar assim, mas você também passou em 2023. Naquela época lá era aquele material tal. Não tinha essa informação. Exatamente. Hoje não, hoje é mais... E aí isso vai virando um ciclo. Então cada vez que passa vai ficando mais difícil. Mas certamente a pessoa que passa, seja em 2008, 2023, 2033, é a pessoa que estava qualificada para passar. A gente tem que contextualizar com o momento histórico. É a mesma coisa do futebol. Mas se o Pelé jogasse hoje... Pô, mas no contexto do cara, que não tinha tecnologia no esporte, não tinha preparação física adequada, não tinha departamento médico, não tinha nada, ele não conseguia assistir os jogos da Europa. A circunstância era outra. No contexto do cara, ele era acima da média. Assim como hoje, que todo mundo tem muita tecnologia e tal, tem um cara que é acima da média usando essas ferramentas. Então não dá pra comparar de forma absoluta os modelos de cada momento, né? Mas é o que você falou, alguém tinha que passar e quem passou tava acima da média. Porque a pessoa, quando ela fez o comentário, ela fez querendo apequenar. Sabe, eu não sei se... Ela quer aumentar a dor dela. Isso, eu não sei se é uma inveja e tal. Assim, poxa, cara, mas na época alguém tinha que passar. Então o cara que passou na época, ele não tem competência? Hoje, de repente, ele não passaria isso? A capacidade mudou? Exatamente. Então, se naquela época o nível fosse igual hoje, certamente ia ter gente que ia passar. Se eu fosse, eu não sei se eu ia passar, mas eu ia tentar. Agora, só porque eu passei naquela época, significa que eu sou menos do que o cara que passa hoje? Não. Veja, não é? olha a sua história. Você é um cara que teve que sair do negativo. Qual é a virtude? Se adaptou às circunstâncias e fez o que era pra ser feito. Se muda as circunstâncias, se adapta de novo. Então, assim, é questão de adaptação e fazer o que tem que ser feito. Então... O darwinismo fala isso. O darwinismo fala assim: não é o mais inteligente, mais forte, inteligente, é o que mais se adapta. É exatamente isso. Não é o mais inteligente, o mais forte, é o que mais se adapta. E o Michael falou com a gente também lá no dia. O cara comentar que, eu vi uma prova do concurso da Receita de 2005, nossa, mas como as questões eram idiotas, era fácil. Cara, mas assim, era outro tipo de acesso à informação que o pessoal tinha. Era outro tipo, era outro contexto, eram outras circunstâncias. E hoje é muito mais difícil, cara. Mas é aquela questão. Hoje você tem acesso a muita coisa, cara. Não dá pra cobrar, hoje a banca cobrar um arroz com feijão, sabendo que você tem acesso a muita coisa. Exato, então... eu dei aula por muito tempo pra quem estudava pro TJ São Paulo, penal. E eu inseria nos simulados questões de juiz de 10, 15 anos atrás, porque naquela época a questão de juiz de direito era muitas questões, eram todas, mas era o mesmo nível do TJ hoje. Mas justamente pela falta de acesso. Só que eu falava, galera, não tá mais assim, tá? Eu tô colocando porque hoje é o nível de vocês. Mas não se iludam, né? Não é porque tá aqui hoje, da prova de 2006, 2005 de juiz, que você vai fazer prova de juiz hoje é a mesma coisa. Porque as coisas mudam, as coisas vão evoluir, não tem como, né? Então, aqui é só pra contextualizar. Então, não tem como comparar épocas diferentes. Não tem como. E as bancas sabem disso, é o que o Michael falou, cara. Você ia consultar uma jurisprudência, era uma luta pra você conseguir ter acesso. Hoje você recebe instantâneo, né? Você atualizou agora, 20 segundos depois você já tá com e-mail. Hoje não sabe, é por preguiça. Que cai no e-mail do cara, depois eu leio e não é. E esse negócio aí, que nem eu falei, de saudosismo é complicado porque, assim, a pessoa, ela vê um corte nosso e a pessoa, ela, na hora, ela fala assim, que eu passei em 2014. Aí muita gente escreve assim, mas aí também passou em 2014. Cara, é a mania do ser humano diminuir a conquista do outro e aumentar a própria dor. Porque parece que dói menos. A minha dor é sagrada. Eu não consigo passar, mas tem motivo. Você passou, mas porque você tá... É muito cômodo isso, cara. Pô, sabe, dá vontade de dar um tapa na cara e pô, acorda e faz o que você tem que fazer pra passar e depois você comemora. Senão, a pessoa poderia pelo menos falar assim, poxa, nessa época aí eu acho que eu conseguiria passar.
porque aparentemente era mais fácil, mas hoje eu não consigo. Beleza, um comentário agora. Fala, também? 2014, até eu passaria. Seria fácil, né? Eu pego a tecnologia de hoje, volto no tempo e lá eu passaria. Aí beleza.